Você já parou para pensar que uma pequena lente encontrada no Iraque pode mudar a forma como a gente olha para a tecnologia antiga? Ela é pequena, parece simples, quase sem importância, mas carrega uma pergunta enorme. Será que os assírios já entendiam ótica milhares de anos antes de Galileu? Essa peça ficou conhecida como a lente de Nimrud. Ela foi encontrada em 1850 pelo arqueólogo Austen Henry Layard, nas ruínas do antigo palácio assírio de Nimrud, no atual Iraque. À primeira vista, parecia apenas um pedaço de cristal, mas quando os pesquisadores analisaram melhor, perceberam algo curioso. A peça era feita de cristal de rocha, tinha formato oval e possuía propriedades óticas, ou seja, ela conseguia ampliar imagens. O Museu Britânico descreve a peça como uma lente de cristal de rocha, capaz de funcionar como uma lupa simples, com distância focal de cerca de 12 centímetros. Agora pensa nisso, estamos falando de uma peça datada aproximadamente entre 750 e 710 a.C. Muito antes de Galileu apontar um telescópio para o céu, muito antes dos telescópios modernos, muito antes da ciência ótica como a gente conhece. Então a pergunta aparece: para que os assírios usavam isso? Existem algumas possibilidades. A primeira é a mais simples. Talvez fosse apenas uma peça decorativa, um detalhe de mobília, um ornamento, algo bonito feito de cristal. Essa é uma das hipóteses consideradas por especialistas, mas existe outra possibilidade. Talvez ela tenha sido usada como uma lente de aumento, uma lupa primitiva. E isso faria sentido, porque os assírios produziam inscrições muito pequenas, selos detalhados e objetos com trabalhos minuciosos. Uma lente poderia ajudar artesãos a enxergar melhor detalhes pequenos. Agora vem a hipótese mais polêmica. Alguns pesquisadores já sugeriram que a lente de Nimrud poderia ter sido usada como parte de algum tipo de instrumento óptico primitivo, talvez até algo parecido com um telescópio simples. E é aqui que a história fica perigosa. Porque essa ideia é fascinante, mas não é consenso. Não existe prova clara de que os assírios usavam telescópios. Não existe um telescópio assírio encontrado. Não existe manual. Não existe representação inequívoca de um aparelho desse tipo. O que existe é uma lente antiga com propriedades óticas. E uma grande pergunta em volta dela. Mas mesmo que ela nunca tenha sido parte de um telescópio, isso já é impressionante, porque mostra que os povos antigos podiam manipular materiais de formas muito mais sofisticadas do que muita gente imagina. Eles observavam o céu, registravam ciclos, estudavam astros, criavam calendários, desenvolviam técnicas e construíam objetos delicados com precisão. O problema é que a gente costuma olhar para o passado com arrogância, como se tecnologia fosse uma escada perfeita. Primeiro ignorância, depois progresso, depois nós. Mas a história não é tão simples. Às vezes, uma civilização descobre uma técnica, usa por um tempo, depois essa técnica se perde, o objeto quebra, o conhecimento deixa de ser copiado, a cidade é destruída, a biblioteca desaparece, e séculos depois a gente encontra apenas um fragmento e tenta adivinhar o que ele significava. A lente de Nimrud é exatamente esse tipo de fragmento. Ela não prova sozinha que existiam telescópios assírios, mas ela prova que existia algo mais interessante do que uma visão simplista do passado. Um povo antigo produziu uma peça de cristal com capacidade de ampliar, e isso já levanta uma questão enorme. Quantas tecnologias antigas foram usadas, esquecidas e nunca chegaram completas até nós? Agora imagine a cena: um artesão assírio segurando essa lente para observar uma inscrição minúscula, ou um sacerdote observando o brilho do sol através do cristal, ou um estudioso curioso percebendo que aquela pedra transparente mudava a forma como os objetos apareciam. Talvez fosse só uma ferramenta, talvez fosse só decoração, talvez fosse algo mais. A verdade é que não sabemos com certeza, e esse é justamente o mistério, porque alguns objetos antigos não chegam até nós com explicação, chegam como perguntas. A lente de Nimrud é uma dessas perguntas, uma peça pequena, de cristal, encontrada em ruínas antigas, mas capaz de abrir uma discussão gigante sobre tecnologia, astronomia e conhecimento perdido. Então, os assírios tinham telescópios antes de Galileu? A resposta honesta é: não temos prova disso, mas eles tinham uma lente antiga com propriedades óticas reais, e talvez isso já seja suficiente para nos lembrar de uma coisa: o passado pode ter sido muito mais inteligente do que a gente imagina. E talvez a pergunta mais curiosa não seja: eles tinham telescópios? Mas sim, o que mais eles sabiam fazer, que nós nunca vamos descobrir.